Vamos passar agora para a 10ª questão, a última do TD4. Um adolescente quer comprar um aparelho de televisão para colocar no seu quarto e pretende usar sua mesada para arcar com as prestações da conta. Depois de escolher o modelo, o garoto e sua mãe efetuaram a compra. O preço à vista do televisor é de R$ 900. Uma pausa para explicar aqui. Na matemática financeira, o preço à vista de um produto é o preço real dele, certo? Em algumas questões isso pode ser bem útil, certo? Nessa questão aqui, não tanto, mas enfim. Mas eles optaram pelo pagamento parcelado. A tabela a seguir mostra os valores de cada parcela. Aí tem aqui, a primeira parcela é a parcela de entrada, logo, ela é paga no ato da compra, certo? E essa parcela foi de R$ 300. A segunda parcela, 30 dias após a compra, ou seja, um mês depois, parcela de 330. E a terceira parcela, 2 meses depois, também é de 330. Agora vamos lá. Observando os valores, a família descobriu que a taxa de juros efetivamente cobrada entre a entrada, primeira parcela, e a segunda parcela foi de 5% ao mês, certo? E que a taxa de juros entre a segunda e a terceira parcela foi de... Então é o seguinte, muita calma nessa hora. Vamos entender aqui o que é que está acontecendo. O preço dessa TV é R$ 900, certo? Eles pagaram, o adolescente e a mãe pagaram R$ 300 no ato da compra, certo? Deram R$ 300 de entrada. Então, o que ficaria faltando para eles pagarem? R$ 600, beleza? Eles descobriram que a taxa que vai ser a taxa de juros realmente cobrada entre a entrada e a parcela é de 5% ao mês. Então, o valor que eles ainda estariam devendo depois de pagar essa entrada estaria sendo aplicado a uma taxa de 5%, certo? E aí, como o que eles estavam devendo depois da entrada é R$ 600, vamos calcular quanto que seria essa segunda parcela se não existisse a terceira, certo? Se aqui mesmo na segunda parcela eles quitassem a dívida, né? Então, é só calcular, como o tempo foi de um mês, só calcular 5% de 600, certo? 5% de 600 é igual a... Quando a gente está calculando a porcentagem de um valor, o resultado é sempre a multiplicação entre a porcentagem e o valor, certo? Então, vai ficar 5% vezes 600, certo? Como 600 está, né, sempre sobre 1, todo número está sempre sobre 1, se a gente quiser representar em fração, se eu modificar um número, a multiplicação é permitido que a gente simplifique na diagonal, coisa que não é permitido quando a gente tem uma igualdade entre duas frações, certo? Então, a gente consegue cortar esses dois zeros aqui, vai ficar 5 vezes 6, que é 30, e embaixo não tem ninguém para multiplicar. Então, os juros sobre o preço que eles estavam devendo depois da entrada foi de R$ 30, certo? Então, ao final do primeiro mês, o que o garoto e a mãe estavam devendo é o que estavam devendo no início do mês, mais os juros que foi gerado durante esse mês. Então, ao final do primeiro mês, né, essa segunda parcela, eles estariam devendo R$ 630, certo? Que eles estavam devendo depois de dar a entrada, mais o que esse, vamos dizer, o capital gerou de juros aplicado a essa taxa que eles descobriram, certo? Isso daqui seria a segunda parcela se eles quitassem a dívida na segunda parcela, certo? Mas eles quitam na terceira, beleza? Então, esse daqui é o valor que eles estavam devendo ao final do primeiro mês, e eles pagaram, ao final do primeiro mês, R$ 330. Então, eles abateram da dívida deles R$ 330. Ou seja, no segundo mês, eles ficaram faltando pagar essa diferença aqui, certo? Ou seja, R$ 300 é o que ainda estava faltando para ser pago na terceira parcela, certo? 2 meses depois da compra. Só que a gente vê aqui nessa tabela que essa família não pagou R$ 300, certo? Teve um juros gerado sobre essa dívida restante que acabou ficando em R$ 330 a terceira parcela, certo? Então, o que acontece? Ele quer a taxa de juros entre a segunda e a terceira parcela, que é justamente a taxa de juros que foi aplicada aqui, para que ao invés de pagar R$ 300, que é o que estava faltando para quitar a dívida, o garoto e a mãe pagassem R$ 330, certo? Então, é o seguinte, como o período foi durante... o tempo, que é igual a 1, né? Um mês, dividido por 100. Olha aqui, ó, por que eu boto 100? Porque aqui, como tá todo mundo multiplicando em cima, eu posso pegar os dois zeros do 300 e cortar com os dois zeros do 100. Com o 100, beleza? Isso daqui vai ficar o seguinte, 30 é igual a... Inclusive, perdão aqui pelas rasuras aqui, vai que deu um problema aqui na gravação, mas já deu tudo certo. Enfim, 30 igual a... O que sobrou aqui em cima, 3 vezes i, sobrou nada embaixo, certo? Só sobrou 1. Então, o 3 que tá aqui multiplicando, ele vai pro outro lado dividindo. Então, I é igual a 30 sobre 3, que é igual a 10, já que I é uma porcentagem, 10%. Resposta, letra B, beleza? Com isso, a gente termina o TD de porcentagem e juros.